Oi, gente, que privilégio estar mais um ano com vocês e poder falar hoje sobre as minhas impressões, sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E eu espero que vocês tenham vivido uma experiência emocionante ao estudar Mateus 1, ao estudar Lucas 1 e aprender com as Escrituras. Teve muita coisa que eu aprendi e eu vou te contar o quanto foi significativo esse estudo para mim. E uma das coisas que nós precisamos lembrar e observar é que nesse momento, tanto Mateus quanto Lucas, eles estão retratando o nascimento do Salvador, o cumprimento de profecias que nós vimos por todo o Velho Testamento. Então nós temos agora Mateus falando muito claramente desse rei, desse menino que nasceu e de como essas profecias se cumpriram. E é muito interessante porque Mateus já começa pela genealogia de Cristo. E nós sabemos que a genealogia de Maria e a de José eram genealogias muito parecidas. Por quê? Porque eles eram primos. Mas de Maria, Jesus Cristo herdou o sangue do rei Davi. Ou seja, se os judeus não estivessem sobre o jugo romano, se não fosse o Império Romano que dominasse, literalmente, Cristo teria nascido como o rei dos judeus. Então é tão interessante a gente pensar em como as Escrituras, como essa coesão, como essa coerência em todas as coisas que foram escritas e que foram ensinadas e que a gente precisa manter muito vivo dentro de nós. Então, quando a gente observa esse momento do nascimento do Salvador e como se deu, a gente pode levar em consideração muitas coisas. E eu fiquei imaginando essas personagens que são tão vitais e essenciais nesse momento da história. A gente observa, como diz Lucas, né, que ele escreve essa carta, ele escreve e ele diz que vai contar em ordem, ele vai contar pela ordem dos fatos. Então, o que aconteceu? A gente começa a ler sobre Zacarias. Todos nós já conhecemos a história de Zacarias e de como ele era um oficiante do templo e como ele cumpria as suas funções, de como ele e Isabel eram justos, de como eles são retratados, justos e obedientes. E de quando ele foi lá oferecer o incenso, que era esse ritual, era uma ordenança sagrada de santificação e purificação do templo. E quando ele foi, ele teve a visita de um anjo, o anjo Gabriel. E é tão interessante porque ele vê esse anjo e o anjo fala que ele vai ter um filho. E de como ele não acredita, né, ou duvida, porque ele diz, poxa vida, eu já sou de idade avançada, minha mulher também, né? Como é que isso se dará? E então a gente vê como o anjo vai lá e diz que ele ficará mudo, né? Porque ele não acreditou nas palavras dele. E quando Zacarias sai, todos estranhavam, porque ele demorava muito dentro do templo. As pessoas veem que ele estava mudo e compreenderam que ele deveria ter tido uma visão. E nessa visão, o anjo foi muito específico quando falou para ele que ele teria um filho e que se chamaria João. E explicou sobre a missão do seu filho. É maravilhoso a gente observar como se cumprem os propósitos do Senhor. A gente observar como muitas vezes as pessoas justas, elas passam anos esperando por bênçãos, por coisas que elas gostariam muito, mas que não são no tempo delas. As coisas acontecem no tempo do Senhor. Então eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho quando muitas vezes a gente pensa, poxa vida, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo obediente, estou fazendo a minha parte, eu sou firme no Evangelho. E por que será que às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos? O que eu gostaria de enfatizar nessa aula
é que mesmo pessoas fiéis, mesmo pessoas valentes e perseverantes no Evangelho, tiveram as suas provações, tiveram que lidar com os seus desafios, com desejos que muitas vezes não foram concretizados ou que demoraram muito para que acontecessem. Mas nem por isso elas deixaram de ser fiéis. E um desses casos é Zacarias e Isabel, que foram fiéis, que foram pessoas cumpridoras e observaram as leis, os mandamentos e esperaram o momento certo e receberam as suas bênçãos. Mas ao receber suas bênçãos não significa que a vida foi um mar de rosa ou que a vida foi fácil, como a gente vai ver mais adiante. Por outro lado, a gente tem Maria. E é muito interessante também observar Maria e José. Eles estão, o que seria para a gente aí como noivos, mas eles estão num contrato pré-nupcial e que era muito sério, era praticamente já um casamento, mas durante esse momento de pré-núpcias, o noivo não podia ver a noiva. Então a noiva passava meses na casa de familiares ou na casa de amigos e não tinha contato com o noivo. O que acontecia é que todos os recadinhos eram enviados através de um amigo que servia de mensageiro. Então imagina só. E é nesse contexto, né, quando ela está aí nesse processo, distante de José, que aparece um anjo. Um anjo aparece para ela e diz que ela teria um filho. Então eu fico imaginando, Maria deve ter pensado, poxa vida, um filho, mas como é que isso vai se dar? Como ela pergunta, mas eu sou uma virgem, eu não conheço marido, né? E ela estava aí nesse processo. E o anjo vai lá e cumpre a sua missão de explicar tudo para ela. E Maria obedientemente diz, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. É interessante observar a fé dela, né, que no primeiro momento ela se perturbou, ela ficou confusa, mas como depois ela entendeu do que se tratava e a confiança plena que ela teve no Senhor. Até porque ela estava num momento muito delicado da vida. Porque nesse momento significava que José, ao saber da gravidez de Maria, ele tinha duas alternativas. A primeira alternativa, ou ele o apresentava para que ela fosse julgada publicamente, e onde ela poderia ser apedrejada, condenada à morte, ou a segunda opção, né, quando acontecia um caso de gravidez, né, nesse pré-nupcial, a segunda opção seria ele, secretamente, na presença de testemunhas, romper o matrimônio. E aí ela não seria julgada publicamente. E o que acontece é que José, quando fica sabendo, ele faz a opção dele, que seria a segunda opção. Ele decide não entregá-la publicamente para ser julgada, porque ele sabia que isso poderia condená-la à morte, mas ele decide deixá-la secretamente com testemunhas. E era essa a decisão de José. Ele poderia ter ficado amargurado, ele poderia ter um sentimento de vingança, ele poderia desejar o mal para Maria, ele poderia ter ficado remoendo a sua dor ou a injustiça que ele estava sofrendo. Mas aí a gente consegue ver a nobreza do caráter de José. A nobreza que ele tem em não querer que nada de mal acontecesse para ela, porque ele a amava. E mesmo no momento de dor, ele toma uma segunda opção. E aí o que acontece é que somente depois que ele decidiu, ele tem a visitação de um anjo, através de sonhos. E o anjo fala para ele não temer. Explica para ele as condições do nascimento do filho dele. E que ele vai ser pai, né? Ele vai ter essa incumbência mortal de cuidar do Filho de Deus na terra. Então, olha que impressionante, porque o anjo, ele só aparece para José depois que ele tomou a decisão. Então, é possível que o Senhor estivesse provando José, para ver se ele seria obediente. Então, para José foi fácil? Não, não foi, porque ele teve que arcar com isso.
E ele teve que, de repente, lidar com uma situação que ele não esperava na vida. E é interessante que o anjo também fala para Maria, né, que a prima dela, Isabel, estava grávida. E já estava no 6º mês de gravidez. Coisa que Maria não sabia. Então Maria vai visitar Isabel, e é aquilo que a gente já sabe. Quando ela sauda, o menino salta do ventre, e Isabel é cheia do Espírito, e diz assim, né, como, né, você vem saudar aquele, né, que vai servir ao teu Senhor, ao seu Senhor. Então ela reconhece, né, isso através do filho dela, através de João. Ela presta testemunho através de João, que na barriga já salta, sabendo que está diante do Filho de Deus. Então a gente vê aí a fé que tinha Maria, porque nesse momento, inclusive, é um momento que Maria fala algumas palavras assim que ficaram muito marcadas, porque é um momento que Maria fala para Isabel, né, de como ela encontrou graça diante dos olhos do Senhor. Ela diz assim, ó: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito me alegra com Deus, em Deus meu Salvador, porque alentou para a baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E Maria começa falando palavras lindas, ela é um testemunho da fé que ela tinha no Senhor, é uma comprovação de como ela sempre foi fiel, de como ela sempre foi digna e de como ela conhecia essas profecias. Ela conhecia e ela reconheceu quando essas coisas aconteceram. Porque ela diz assim, ó: ele auxiliou Israel em seu servo, recordando-se de misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Então, olha só, ela sabia disso, ela sabia das promessas de Abraão. Ela sabia que era membro da casa de Israel. Ela compreendeu a sua missão. E a gente vê como Maria havia sido profetizada por Isaías, como Mosias havia falado dela, como Alma havia falado dela, e como ela cumpre a sua missão honrosa, por mais difícil que fosse, e como essa mulher privilegiada, preordenada, escolhida antes desse mundo para se tornar a mãe do Filho de Deus. Gente, é emocionante, é emocionante. E quando a gente vai para Zacarias, né, nasce finalmente aí João, e era a tradição na época, era comum as pessoas colocarem o nome do pai. E as pessoas ficaram maravilhadas, porque perguntavam, né, não vai ser Zacarias? Não, vai ser João. E as pessoas se maravilhavam disso, né, compreendendo que existia algo mais nessa história. E é impressionante também porque a alegria quando João nasce, essa alegria que foi profetizada pelo anjo Gabriel a Zacarias, e quando Zacarias profetiza sobre o futuro, sobre a missão de João, ele diz, as palavras que ele diz ficaram muito marcadas, e eu espero que vocês leiam na íntegra essas palavras. Ele diz: cheio do Espírito Santo, do mesmo jeito que Isabel estava cheia do Espírito Santo quando Maria chegou até ela. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, nos levantou uma nação poderosa, na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, nas mãos de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nosso país e lembrar-se da santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. E aí ele continua, gente, e aí ele diz, né, que tu serás chamado profeta do Altíssimo,
Ele profetiza, ele fala sobre o filho dele, que seria chamado um profeta do Altíssimo. Porque hás diante a face do Senhor preparar os seus caminhos. Então, é magnífico observar Isabel, Zacarias, Maria, José, essas pessoas que estavam aí dignas, que cumpriam os mandamentos do Senhor, que receberam missões específicas, que foram preordenados para isso, mas cumpriram as suas missões na terra, reconheceram essas missões e reconheceram porque eles estavam em sintonia com o Evangelho, porque eles viviam o Evangelho, porque eles conheciam as Escrituras. E a gente já sabe o que vai acontecer depois. A gente sabe que Herodes, quando os magos chegam e anunciam os sinais e procuram o rei de Judá, e Herodes, temeroso, pede que eles voltem quando eles encontram esse rei. E nós sabemos que os magos não voltam, eles são avisados por um anjo. Os magos não voltam para avisar Herodes, e aí ele manda a sentença de matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, e de como Zacarias e Isabel, para proteger o seu filho, eles levam João Batista para o deserto, onde ele é alimentado por gafanhotos e mel silvestre. E como Herodes tenta obrigar a Zacarias a dizer onde está o seu filho, e ele não diz. Então Herodes manda assassiná-lo enquanto ele está fazendo os seus serviços aí. Cabia a ele os seus serviços sacerdotais no templo. Ele morre para proteger o seu filho, porque ele compreendia a missão de João, aquele que prepararia o caminho do Salvador, aquele que foi chamado pelo próprio Salvador como o maior profeta que já existiu. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem e o que veio muito à mente foi: essas pessoas eram dignas, eram fiéis. Mesmo assim, elas não foram poupadas das suas provações, das suas dificuldades, mas elas conseguiram vencer as suas dificuldades com as suas imperfeições. Não eram pessoas perfeitas, mas elas conseguiram, através das Escrituras, através de compreender o seu papel, através de compreender a sua missão. Elas tiveram seus desafios e venceram. Isso significa que nós também podemos. E eu gostei muito de uma citação no manual do Elder Holland, que eu gostaria de ler para vocês aqui. Opa, gente, desculpa aqui, caiu a câmera, mas estou aqui no finalzinho do vídeo. Não vou gravar outro, porque durante a noite nós recebemos uma notícia, um primo do meu marido, praticamente um dos únicos parentes vivos que ele tem, faleceu. Então nós estamos indo para o velório. Então eu vou somente ler para vocês a citação do Elder Holland e vou deixar esse vídeo assim mesmo, como está, tá bom? Então a citação diz assim: Deus pode conceder milagre instantaneamente, mais cedo ou mais tarde. Aprendemos que os tempos e as estações de nossa jornada mortal são conduzidos única e exclusivamente por Ele. Fé significa confiar em Deus, nos bons e maus momentos, mesmo que isso inclua algum sofrimento, até vermos seu braço revelado em nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isaías 40, 31. Oro para que pouco a pouco, cedo ou tarde, essas bênçãos sejam concedidas a cada um de vocês, que busca consolo para a tristeza e libertação do sofrimento. Preste o testemunho do amor de Deus e da restauração de seu glorioso Evangelho, que de
de uma forma ou de outra, é a resposta a todos os desafios que enfrentamos na vida. Essa citação de Elder Holland está na Liahona de novembro de 2020, e o discurso Esperar no Senhor. Então, gente, eles tiveram os desafios deles, também não foi fácil. Nós teremos os nossos, não será fácil. Nós precisamos ter paciência, como disse o profeta. Precisamos esperar no Senhor, ter fé, ter confiança que Ele cumpre suas promessas. Uma das coisas que me veio à mente foi o privilégio de estarmos nesses últimos dias, sermos parte dessa coligação de Israel. Nós temos o privilégio de vivermos a plenitude dos tempos e observarmos que essas profecias se cumpriram, que essa virgem deu à luz a um filho, que essas coisas, tá aí a história para comprovar, tá as escrituras para comprovar. Então, o que é que falta para a gente crer? O que é que falta? É tão mais fácil para a gente, porque a gente já conhece a história. E a gente vê essas profecias. Estamos na plenitude dos tempos, estamos nesse momento, preparando a segunda vinda do Salvador. Que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha fé de olhar para frente, de confiar no Senhor, de cumprir as nossas missões sem temor, de prestar testemunho dEle, de sermos cheios do Espírito, de conhecermos a Sua palavra, e que nos momentos difíceis da vida a gente lembre de perseverar e de orar. Até isso, gente. Até a próxima.